Olá pessoal, professora Thalita com vocês, começando agora um assunto novo, um assunto bem legal, bem interessante, que é a genética. Um monte de coisa nova para a gente aprender, um monte de conceito novo, mas é bem interessante, vocês vão ver como é bem curioso e legal. Genética no nosso dia a dia, onde que a gente tem genética, pessoal? Genética é tudo que a gente herda dos nossos ancestrais, dos nossos pais, né? As características, tudo, material genético, nosso DNA, tudo está relacionado à genética. Então aqui tem alguns exemplos, né? O tipo do nosso sangue, a cor dos nossos olhos, né? Aquele exame do pezinho que o bebê faz já que nasce, né? 7 dias depois que nasceu, ele é para detectar algumas doenças genéticas que já devem ser tratadas desde o início, né? Desde bebezinho. Então, a genética está muito presente e é uma ciência que está em desenvolvimento, em avanço. A cada dia tem se descoberto coisas novas em relação à genética. Aqui, olha pessoal, coloquei alguns conceitos importantíssimos que vocês vão aprender durante as nossas aulas, a de hoje e as próximas aulas. Esses termos vão aparecer. Então, eu gostaria que vocês pegassem o caderno de vocês, anotassem esses conceitos, porque durante as aulas eu vou explicando e aí eu quero que vocês vão colocando com as palavras de vocês a definição de cada um desses termos, porque eles serão muito importantes nesse assunto genético. Então, tem aqui, ó, cromossomo, cromossomo homólogo, genes, locogênico, alelo, genótipo, fenótipo, dominante, recessivo, homozigoto e heterozigoto. Toda vez que ele aparecer, eu já vou dar um alerta para vocês prestarem mais atenção. Vamos lá. Tem uma imagem aqui, eu tenho uma célula, certo? Dentro da nossa célula, a gente tem um núcleo. E dentro do núcleo está o nosso material genético. No caso da espécie humana, né? Nosso material genético é formado por 46 cromossomos, olha aqui. Cada um desses daqui é um cromossomo, é a primeira palavra que eu falei para vocês anotarem no caderno. Então, os cromossomos é onde estão o nosso material genético e eles estão dentro do núcleo. No nosso caso, nós temos 46 cromossomos. Nós falamos que são 23 pares, 23 que veio da mãe e 23 que veio do pai, certo? Dando um total de 46. Se a gente pegar um desses cromossomos, ele é uma fita toda condensada, toda enrolada. E se eu começar a desenrolar, cada trechinho aqui, certo? É a nossa molécula de DNA, que é produtora de proteína. E esses trechinhos aqui são genes. Então, o nosso cromossomo ele é formado por muitos genes. Cada um dos cromossomos tem vários genes presentes. Esses genes aqui condicionam as nossas características genéticas. Por exemplo, a cor de olho, ela está relacionada na produção de uma proteína que é feita nos genes, né? A tipagem sanguínea também é condicionada por uma proteína que está presente nos nossos genes. Então, os 23 pares de cromossomos têm genes que condicionam características genéticas nossas. No caso nosso, né, do ser humano, eu falei para vocês que a gente tem 46 cromossomos. E aqui, nessa figura, ele está organizado em pares. Então, o par número 1, par número 2, 3 e assim por diante. O que isso quer dizer? Que cada um desses cromossomos, um do par número 1, um do par número 2, do número 1 também, veio da mãe e outro veio do pai. Aqui também. Um veio da mãe, outro veio do pai. E aqui a mesma coisa. E assim por diante. E aí juntou tudo, os 46, e formou você. Por isso que você é uma pessoa única, cada um de nós. Por mais que nós somos muito parecidos muitas vezes com o nosso irmão, que é filho da mesma mãe e do mesmo pai, mas essa formação genética sua é única. Então, ser parecido não é idêntico. A não ser os gêmeos idênticos, que são chamados de gêmeos
gêmeos univitelinos, tá? E eles são iguaizinhos mesmo. Agora eu quero que vocês prestem atenção no último par aqui, que é o 23. Eu tenho dois tipos, o XX e o XY. XX, os dois cromossomos são iguais. XY, um diferente do outro. O que isso quer dizer? Esse último par 23 aqui é os cromossomos sexuais. É eles que vão caracterizar se é do gênero masculino ou se é do gênero feminino. Mulheres, o par de cromossomos sexuais é XX. E os homens é XY. Então, um diferente do outro. Então, aqui nós temos os cromossomos. Cada parzinho aqui, cada um desses é um cromossomo homólogo. O início da palavra homólogo, homo quer dizer igual, certo? Então, aqui, mais uma palavrinha que eu falei lá no início que ia aparecer para vocês. Então, os cromossomos homólogos são os que cada um veio um do pai, um da mãe e são iguais, ou seja, eles têm os mesmos genes aqui, certo? E o último par é o cromossomo sexual. Então, vamos lá dar uma olhadinha nessa imagem. Olha só. No espermatozoide, ele vai ter 23 cromossomos, que vai juntar os 23 cromossomos do óvulo da mãe e formar uma célula com 46 cromossomos. 23 que veio do pai e 23 que veio da mãe. Vamos pensar agora só nesse cromossomo sexual aqui, que é o XX ou XY. Então, vamos lá. Existem espermatozoides do homem que tem o cromossomo X. E tem espermatozoides do homem que tem o cromossomo Y. No caso da mãe, da mulher, todos os ovos dela são com o cromossomo X, porque ela não tem um outro diferente. Então, o que acontece? Se for esse espermatozoide que fecundar esse óvulo, o que vai acontecer? Vai formar uma primeira célula XY. Então, vai nascer um filho homem, certo? Se for esse outro espermatozoide que fecundar esse óvulo, o que vai acontecer? Vai ser XX e vai nascer uma menina, uma mulher, certo? Então, na verdade, quem vai decidir, decidir entre aspas, se vai nascer um menino ou menino, é o cromossomo sexual que vai fecundar que está no espermatozoide que vai fecundar o óvulo. Então, se for um espermatozoide que tem cromossomo X, uma menina. Se for um que tem o Y, um homem, porque a mulher só manda o X. Certo, gente? Olha aqui um exemplo. Então, essa família é conhecida da gente, né? O Bartin aqui, ele é XY. E ela, XX. Então, o que ela pode mandar para os 3 filhos dela? Somente o X, ó. O X aqui, o X aqui e o X aqui. O Bartin mandou, Bartin não, Home, né? Mandou o Y aqui, temos um menino. Mandou o X aqui, temos uma menina. E mandou o X aqui de novo, temos outra menina. Então, o que vai condicionar o sexo do bebê que vai ser gerado é o cromossomo sexual que está no espermatozoide. Vamos pensar agora um pouquinho na questão cor de olho, pessoal. Cor de olho, nós vamos dividir em olho escuro e olho claro. Ele também está lá nos cromossomos. Vamos pensar que a cor de olho tivesse no par de cromossomos número 3, tá? E aí ele vai estar aqui no gene do cromossomo que veio da mãe, no mesmo local. A gente chama esse local de loco gênico. Olha a outra palavrinha que eu falei que ia aparecer aqui. Então, quem tem cor de olho escura, a característica cor de olho escura domina sobre a característica cor de olho claro. E para a gente falar sobre isso, a gente usa letras. A gente usa letras maiúsculas quando é a característica dominante, a que domina. E usa a
letra minúscula quando é característica recessiva, certo? Então, aqui a gente já sabe que o olho escuro domina sobre o olho claro. Mas como assim? Cada um de nós temos 2 genes de cor de olho. Um que veio da mãe e um que veio do pai, que está lá no par de cromossomo número 3, certo? Nesse local aqui, nesse logo. Então, vamos lá. Se a minha mãe mandar um azão e o meu pai mandar outro azão, eu vou ter olho escuro, porque só tem azão que é cor de olho escuro. Agora, se eu mandar o azão, que cor de olho eu vou ter? Escura novamente, porque eu não falei que o azão domina sobre o azinho? Se ele domina, ele que vai aparecer. Agora, se cada um dos pais mandarem somente a característica recessiva, aí sim vai aparecer a cor de olho claro, certo? Para facilitar vocês entenderem, eu vou colocar um exemplo que é do meu caso, da minha família, tá bom? Então, vamos lá. Meu pai tem olho escuro, então eu já coloquei aqui ele em marronzinho. A minha mãe tem olho claro, então eu pintei aqui o quadradinho de azul. Eles tiveram 3 filhos. Eu, de olho claro, o meu irmão, que tem olho escuro, e a minha irmã, que tem olho claro. Olho escuro também, desculpa. Aí, vamos lá. Eu casei com o Márcio, que tem olho escuro também. E nós tivemos 2 filhos. O Pedro e a Cecília. Os 2 têm olho claro. O meu irmão é casado também. Opa, cadê? Apareceu aqui. Vamos falar da minha irmã. Minha irmã casou com o meu cunhado. Os 2 têm olho escuro. Nasceu a minha sobrinha de olho escuro também. Meu irmão é casado com a minha cunhada, que tem olho claro. E ainda não tem filho, certo? Vamos lá. Quem tá de azul aqui é quem tem olho claro. Então, minha mãe, eu, minha cunhada, o Pedro e a Cecília. Se eu falei lá no slide passado que quem tem olho claro tem que ter os 2 recessivos, ou seja, o azinho e o azinho, então todo mundo que está aqui de olho claro é azinho, azinho. Certo? Mas vamos lá. O meu pai tem olho escuro. Ele é azão, azão ou azão, azinho, certo? Ele pode ser azão, azão, porque ele tem olho claro, ou ele pode ser azão, azinho. Mas vamos pensar aqui. A minha mãe só pode mandar de olho claro. Então, ela mandou azinho para mim, ela mandou e ela mandou azinho para minha irmã também. Só que o meu pai, para mim ter nascido de olho claro, ele tem que ter um azinho também. Senão, não tinha como eu ser azinho, azinho. Então, a gente já cancela isso aqui, ó. E a gente já sabe que o meu pai é azão, azinho. Certo? Para mim poder ter nascido assim. O meu irmão, ele tem o azão que veio do meu pai, porque ele tem olho escuro. Mas a minha mãe só pode mandar azinho. Então, tá aqui, ó. Meu irmão tem um azão e um azinho. E a minha irmã é o mesmo caso do meu irmão. Certo? Porque um veio do pai, o azão veio do pai e o azinho da mãe. Vamos lá. O Pedro e a Cecília, os 2 têm olho claro, então eles têm que ser igual eu, azinho, azinho. Para eles serem azinho, azinho, eu só posso ter mandado azinho. O Márcio é olho escuro, então ele tem um azão. Mas, para meus filhos serem nascidos de olho claro, então o Márcio também tem que ter um azinho, porque senão não tinha como. Então, o Márcio é azão, azinho, e mandou os filhos de olho, mandou o gene de recessivo, azinho, tá? E aí os filhos nasceram de olho claro. Poderia ter nascido de olho escuro? Poderia, se em vez de ter mandado azinho, tivesse mandado azão. Mesmo eu só tendo azinho, ia acontecer que nem aconteceu com meu pai e com a minha mãe. A minha cunhada, olho claro, azinho, azinho. E aqui no caso do meu cunhado, a gente sabe que ele é azão, porque ele tem olho escuro. Mas como a minha sobrinha nasceu de olho escuro,
ela pode ser azão, azinho ou azão, azão. E o meu cunhado a mesma coisa, tá? Teria como a gente saber isso só por um exame genético, tá? Mas ninguém vai fazer um exame genético, que é um exame caro, para saber só por causa da cor do olho. Certo, pessoal? Então, é facinho de ver isso aqui. Então, aqui nós entramos com os genes, daí, dominante, que é a característica que domina, e a recessiva, que só vai aparecer quando ela estiver em dose dupla. Então, prestem atenção aqui, pessoal. Azão, azão, eles são iguais, não são? Então, nós falamos que eles são homozigotos. Que difícil escrever aqui. Só que é homozigotos dominantes, porque os dois são azão. Se for azinho, azinho, também são homozigotos, porque os dois são iguais, mas homozigotos recessivos. Agora, se é azão, azinho, nós falamos que os genes são heterozigotos. Hétero é diferente, tá? Surgiram então aqui a palavra homozigoto e heterozigoto. Homozigoto quando os genes são iguais. Heterozigotos quando são diferentes. Um é dominante e o outro é recessivo. Olha aqui. Os cromossomos homólogos, que são aqueles que um veio do pai e outro veio da mãe. Quando a célula vai entrar em divisão, esses cromossomos têm que se duplicar. E aí formam-se as cromátides irmãs, que formam duas perninhas. Então, aqui o cromossomo simples e aqui o cromossomo duplicado. Outra coisa importante é o gene. O gene é uma parte desse cromossomo. E o local onde esse gene está é chamado de locogênio. Certo? Aqui, olha só, o exemplo da cor de olho que eu usei aqui, ó. Azão. Azão, né? Os alelos, a gente chama de alelos quando eles são para a mesma característica. Aqui, azão, azão. Homozigoto, dominante. Azão, azinho, heterozigoto, são diferentes. E azinho, azinho, homozigotos recessivos. Outra coisa que vai aparecer muito para vocês é o genótipo e fenótipo. Genótipo vem de gene. Então, são as características relacionadas ao gene. Se é dominante, se é recessivo, tá aqui, ó. Todos os genes e seus alelos. Azão, 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 azinho, 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 tá? Esse é o genótipo da pessoa. Se eu falo que o meu genótipo para cor de olho é azinho, azinho. E o fenótipo é a característica física, aquela que a gente vê. Então, no caso da cor de olho, então, o meu fenótipo é verde. Quer dizer que o meu olho é verde. Isso vale para todas as características genéticas. Genótipo é o gene, se é dominante, se é recessivo, se é homozigoto, heterozigoto. Fenótipo é a característica que aparece. Certo, pessoal? Outra coisa que vai aparecer muito é a questão do tipo sanguíneo. Olha só aqui. No mesmo cromossomo, no mesmo par de cromossomos, eu tenho 3 locos gênicos. Eu tenho 3 genes condicionando características diferentes. Nesse local, o gene que está aqui, ele está A, B, O, né? Se ele é RH positivo, RH negativo. Esse outro local aqui está caracterizando a altura da pessoa. E esse outro local, a cor de cabelo, que são todas heranças genéticas. Pessoal, olha só, são várias palavras que já apareceram, várias coisas importantíssimas. Nós vamos parar por aqui para não ficar muito termos novos, certo? Então, agora eu quero que vocês pensem nessa questão do dominante e recessivo, né? Característica cor de olho. E a gente continua na próxima semana. Um abraço para vocês. Qualquer dúvida no resolver essa atividade, entre em contato comigo pelo WhatsApp.